Boa tarde, amado. Hoje nós vamos entrar num tema que é muito questionado, né? E as pessoas às vezes perguntam o seguinte: meu irmão Aquiles, essa palavra ditado pelo sistema religioso está amarrado, né? Está amarrado ou está ligado? Isto é bíblico? Eu digo, amados, esse está amarrado, eu posso falar com certeza que não está nas escrituras sagradas, né? Ele não está nas escrituras, né? Isso funciona mais como efeito dos ensinamentos dos templos, das igrejas, né? Como eu sempre venho falado nos vídeos anteriores, cada tempo as suas inovações. Cada um faz uma inovação, né? Isso é normal acontecer dentro do sistema religioso. Muito normal acontecer isso. Então, eu fiz aqui um pequeno comentário para você mesmo, amados. Vocês tirarem a sua conclusão. Então, esse comentário é mais ou menos assim: não seja seguidor da tradição religiosa. Creia no Salvador e não em lideranças religiosas. Mateus 15, 6 a 9 e Hebreus 4, 12 e 13. Então, amados, para ser mais prático, a expressão "tá ligado" na gíria significa entende. Nos meios evangélicos pode significar forças do céu, certo, amado? E da terra em comunhão ou milagre assegurado. Sujeito que está ciente de alguma coisa. O que eu tenho a dizer, categoricamente, que não vais encontrar a expressão "tá amarrado" nas escrituras sagradas. Você não vai encontrar isso lá de maneira nenhuma. A frase "tá amarrado" é tão presente no meio eclesiástico porque se alguém ousar em questionar tal autoridade, é automaticamente chamado de herege. Herege. Certo, amado? Quando eu falo no meio eclesiástico religioso, é tanto protestante como católico, como evangélicos, né? Porque a Bíblia não nos mostra de maneira nenhuma, religiões nenhuma, católico, protestante, evangélico, espiritista, não nos mostra esse meio, certo, amado? Os defensores da amarração de demônios utilizam para defender a tal prática a resposta repressiva do Salvador. Foi admirável Mateus 12, verso 22, 24, 25, 26 e 29. O mundo estava, de certa forma, dominado pelo maligno. João 5, 19. O Salvador veio ao mundo e mostrou a sua superioridade sobre Satanás. Leia Mateus 4, 1 a 10, amados. Leia Mateus 4, 1 a 10. E Mateus 16, 19 e 18, 18. E tire a sua conclusão. Leia, querido. A expressão "tá ligado" na gíria significa entende. Nos meios evangélicos pode significar forças do céu e da terra em comunhão ou milagre assegurado, sujeito que está ciente de alguma coisa. Estou repetindo novamente, amado. O que eu tenho a dizer é que não vais encontrar a expressão "tá amarrado" nas escrituras sagradas. Estou repetindo de novo para deixar bem feita a colocação a vocês. O uso livre da expressão "tá amarrado" pelos evangélicos, esta expressão "tá amarrado" ou ainda "tá repreendido" em seu significado mais amplo representa uma terminologia anticristã. As pessoas passam a imaginar que, usando essas palavras, possuem algum poder mágico, que ao invocar fossem uma ação divina. Na realidade, o que está acontecendo é ao contrário, é um típico comportamento da bruxaria, muito usado nos centros de feitiçaria, onde as pessoas se dirigem para fazer uma limpeza espiritual. Certo, amado?
em suas vidas, queixando-se dos problemas da família, do trabalho, dos vizinhos, dos inimigos ao feiticeiro. Através de algum espírito baixado, o espírito do feiticeiro diagnostica os males que têm sido feitos para a pessoa, a família, e decretam a nulidade do ato maligno. O feiticeiro finaliza, está amarrado, agora está livre de todos os males. As igrejas usam esta expressão "está amarrado" ou ainda "está repreendido" no combate à feitiçaria. É muito usado este termo por aqueles que geralmente pouco leem a Bíblia, né? Os que poucos leem a Bíblia. Isso está em Oséias 4:6, por falta de conhecimento, caracterizando-os por uma terminologia alheia à palavra de Deus, passando a circular na fala dos responsáveis, né? Vamos ver aqui a passagem de 1:9. De 1:9, quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas 1:9, Bíblia Almeida. O Senhor te repreenda. Certo? Judas fala neste escrito que o exemplo do arcanjo Miguel relatado é muito diferente do que fazem os crentes desavisados. Miguel não falou e nem colocou medo, dizendo "está amarrado." Certo, amado? O arcanjo Miguel, né, não falou isso de maneira nenhuma. Por isso é juízo de maldição. Mas o arcanjo Miguel, ao contrário, invocou o Pai Eterno, que repreendesse o diabo. Essa expressão deriva de um texto bíblico, quando o Salvador explicou a Pedro como funcionaria a sua igreja. Duas características da igreja foram destacadas pelo Salvador: a autoridade sobre os demônios é a posse das chaves do reino dos céus. Sobre o poder sobre os demônios, disse o Salvador: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16:18. Este texto tem sido usado ao longo dos séculos para dar a Pedro e seus supostos sucessores a chefia da igreja terrena. Mas não foi assim que aconteceu. Neste caso, o Salvador disse que edificaria a sua igreja sobre pedras vivas, seres humanos de carne e osso. Mas ele não transferiu a chefia de sua igreja para ninguém. Apenas destacou que a igreja sempre vencerá o inferno. Tanto é que o texto diz literalmente: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Ou seja, o dono da igreja continua a ser o Salvador. O Salvador também disse que sua igreja tem a posse das chaves do reino dos céus. Ou seja, está nas mãos dos discípulos do Salvador a libertação das bênçãos do Pai Eterno. Veja: "E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus." Mateus 16:19. Então, amado, pode ter certeza, a expressão "tá ligado" na gíria significa entende, nos meios evangélicos, pode significar forças do céu, da terra, em comunhão, os milagres assegurados, sujeito que está ciente de alguma coisa. Então, é deste texto bíblico que veio a expressão "tá ligado." As chaves do reino dos céus têm uma condição para serem usadas a favor da igreja, certo? Que duas ou mais pessoas concordem a respeito de alguma bênção na terra, ligando ou desligando alguma coisa. Mas isso envolve uma palavrinha apenas, mágica: fé.
A realização de prodígios e maravilhas na igreja está diretamente ligada à fé. E foi isso que o Salvador disse aos seus discípulos. Veja, e tudo que pedides em coração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Ou seja, é preciso pelo menos 2 pessoas concordarem usando a fé para usar as chaves do reino dos céus. O problema é que muita gente boa usa a expressão "tá ligado" sem ter menor noção do peso dela. Ligar alguma coisa e liberar a bênção do Pai eterno sobre aquele assunto usando a fé para abrir as janelas do céu, tá ligado, virou gíria sem maiores consequências, e tudo que se faz no piloto automático não gera bênção. Tudo que se faz no piloto automático não gera bênção. Veja bem, amados, o segredo é ter consciência da posse das chaves do reino dos céus e usá-las de forma prática para liberar todas as bênçãos e promessas sobre a igreja do Salvador. O interessante é que você nunca ouve alguém dizer "tá desligado". O termo que substitui é "tá amarrado". É uma expressão que equivale a dizer que tal coisa não acontecerá. Na verdade, as bolas estão sendo misturadas e se confunde a autoridade da igreja sobre o inferno com a posse das chaves celestiais. Você e eu temos autoridade sobre o demônio? O Salvador transferiu esta competência aos seus discípulos pouco antes de subir aos céus. Veja, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, 17. Este é o ponto importantíssimo a ser destacado. Não ore ao Pai Eterno pedindo que ele repreenda o inimigo, porque o Salvador lhe deu autoridade para expulsar os demônios e ele não vai fazer aquilo que já delegou a competência à sua igreja para fazê-lo. A autoridade dos discípulos do Salvador é bem maior do que imagina a nossa vã filosofia, e todas as bênçãos estão ao alcance das mãos dos servos do Salvador. O problema é que não sabemos manusear os instrumentos espirituais de forma plena. A insegurança é o sentimento de inferioridade diante do reino espiritual. Certo, amado? São o grande obstáculo a ser vencido, porém é preciso vencê-lo para desfrutar do melhor da terra. Então, amados, isso aí é para você ter um entendimento. Como eu sempre venho falando, cada título ou cada coisa apresentada, cada inovação apresentada pelo sistema religioso, foi cada um por sua época, né? Como eu sempre falo, você viu lá na década de 40, Billy Graham, Jimmy Swaggart, Rex Ramba, né? Levantar as mãos para cima e conversão ao protestantismo. E cada uma fazendo a sua inovação. Então, quando eu digo que tudo que acontece no sistema religioso hoje, nada é novo. Só fizeram fazer algumas modificações. Certo, amado? Você vê que até um tempo atrás não tinha esse negócio de estar amarrado e estar ligado. Não existia esse negócio. Tá entendendo, amado? Então, cada uma, né, usa a sua própria diretrizes, né? Porque cada vez mais tem que trazer novas inovações para quê? Para que fiquem lotados os templos religiosos. Atrair mais gente para o aprisco. Então, é dessa forma aí que eu estou explicando aí sobre o cidadão. Os cidadãos podem amarrar ou desamarrar Satanás? Sim ou não? Com certeza é não, amado. Com certeza é não. Você não vai poder amarrar Satanás de jeito nenhum. Qual é a força que você tem para isso, amado? Me mostra alguma fundamentação que você tem para isso.
Todos nós estamos completamente mortos debaixo do pecado original. Veja o que diz o apóstolo Paulo. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Romanos 7,19. Então, amados, não deixem as pessoas de fazerem de bobas, tá? Fazer você de boba, fazendo acreditar que você pode curar enfermo, pode curar isso, curar aquilo. As coisas, as glórias do Pai Eterno, Ele não dá a ninguém, certo, amado? E também jamais Ele permitiria, sem ser Ele, na condição de sacerdote entre o Pai Eterno e Ele, aqui na terra, o Salvador, jamais vai permitir homem algum, nenhum, seja de que época for, seja na atualidade, nenhum. Por isso, a passagem de 1 Timóteo 2,5 é bem claro. Então, amado, espero ter respondido, né? Para as pessoas que me fizeram a pergunta. Eu sempre não coloco aqui, coloco para os irmãos de A a Z, porque já vai saber quem foi que fez a pergunta, ou sei lá, deixando bem claro aqui o seguinte, amados. Eu não sou dono da verdade, mas a Bíblia, ela nos dá tudo. As Escrituras Sagradas nos mostram verdadeiramente como funcionam as coisas do Pai Eterno, as coisas do Salvador Messias, né? O Salvador ou Yahushua, o Messias, ele é o nome que nós temos que usar, o Jesus, como eles falam, mas o nome mesmo é Salvador Messias. Será que é mesmo Salvador Messias, amado? Ou seria o Salvador Yahushua? Seu nome é origem do hebraico. Esse finalzinho aqui eu estou dando aqui uma pequena lembrança, que o nome original do Salvador é Yahushua. Porque a letra J não pertence, não existe no alfabeto hebraico. Para lembrar novamente que a letra J não pertence ao alfabeto hebraico. É só para poder deixar um lembrete novamente. Por isso eu estou repetindo várias vezes. Tenha uma boa tarde e até o próximo vídeo.